Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é André Nunes e o tema que nós vamos conversar hoje é gestão de tempo. No nosso último vídeo nós falamos um pouquinho sobre clima organizacional. E vocês já perceberam que o clima ele impacta e ele influencia na nossa percepção de tempo? Se você está num lugar onde você gosta de estar, o tempo tende a passar mais rápido. A nossa percepção de tempo parece que o tempo passa mais rápido. Mas você está num ambiente que você não te agrada ou que você não gosta, por N motivos, o tempo parece que passa mais devagar, né? Imagina, por exemplo, aqui em São Paulo, eu demoro um certo tempo para chegar no meu trabalho, porque eu pego o ônibus, pego o trem para chegar ao trabalho. Imagina que você está naquele dia que você trabalhou, está cansado e você está voltando para casa. E do seu lado, não foi um dia que você sentou no ônibus ou no trem e dormiu. Foi aquele dia que você sentou e sentou alguém do seu lado e alguém bem chato, uma conversa bem chata. A hora parece que não passa, né? 2 horas que você demora para chegar em casa se tornam 4. Parece que o tempo não passa. De contrapartida, quando você está num ambiente, por exemplo, você está voltando para casa e do seu lado tem alguém que você gosta e tá um papo gostoso, um papo agradável, se você vacilar, você perde o seu ponto. Quando você percebe, você já chegou e você fica, putz, já cheguei, como assim, né? Passou muito rápido, porque a nossa percepção de tempo muda se você gosta ou não de lugar. Você já foi para uma festa no qual você não queria ir? E não é a situação de você ir para uma festa e ela ficar boa depois. É a situação de você ir para a festa e realmente aquela festa não ser boa do começo ao fim. Você mal chega e você já está pensando na hora de ir embora. Como que foi esse dia? Quanto tempo demorou para passar para você até a hora de realmente você ir embora? Às vezes uma festa que durou 2 horas pareceu que foi 5, pareceu que foi muito mais do que isso. Por quê? Porque você não queria estar naquele ambiente, aquele ambiente não te agradava e o tempo parece que passou bem mais devagar. Agora, quando você está com seus amigos num ambiente agradável, onde você está brincando, dando risada, quando você percebe já está amanhecendo, fala, nossa, como assim já é esse horário? Nossa, já chegou, já acabou, né? Já tenho que ir embora. Putz, eu falei que eu cheguei, ia voltar para casa tal hora, mas passou 3, 4 horas, porque nós não percebemos. Quando você está num ambiente agradável, o tempo passa mais rápido. O que significa, de um ponto de vista profissional, que se você trabalha num lugar e o ambiente é desagradável, a hora vai parecer que vai passar mais devagar. Você faz um monte de coisa, você manda e-mail, você resolve problema, você fala com o cliente e parece que passa minutos. Você olha no relógio e passou 5 minutos. Mas quando você está num ambiente agradável, você chega, você brinca, você descontrai. Quando você percebe que está na hora do seu almoço, quando você percebe acabou o dia. Você fala, nossa, o dia já acabou. Parece que aquele dia rendeu, as coisas passam mais rápido. Quando você está num ambiente, por exemplo, final de semana. Final de semana geralmente a gente faz aquilo que a gente gosta. Então a percepção que a sexta depois do trabalho, o sábado e o domingo, às vezes parece que passa mais rápido do que o resto da semana, né? Você chega e fala, opa, sextou, uhul, sextou, né? Quando você pisca, chega em casa, você liga a televisão, tá passando, sei lá, passando Fantástico. Você fala, mas como assim já é domingo? Como assim amanhã eu já tenho que trabalhar? Como assim eu não fiz nada? Parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque o tempo passou rápido porque você estava fazendo coisas que você gosta. Então, se você conseguir trabalhar num ambiente agradável, a semana também vai passar mais rápido. Uma teoria, né? Não tem nada que explique isso, mas vocês perceberam quando nós éramos crianças, a nossa percepção de tempo também era diferente? Lembra do Natal? Para chegar ao Natal quando você tinha 7, 8 anos de idade. Parecia que demorava 10 anos para chegar ao Natal. Seu aniversário, então, parecia que não chegava nunca. O seu aniversário não chegava nunca. Você fazia um monte de coisa e não via a hora de chegar ao seu aniversário e parecia que demorava 3 anos para chegar ao seu aniversário. Você vai ficando mais velho e parece que o tempo vai passando mais rápido. Eu estou gravando esse vídeo para vocês terem ideia. Hoje é dia 1º de junho de 2023. E daqui a pouco já é dezembro.
A gente pisca, já é Natal de novo. Parece que nós estamos ficando mais velhos e por conta que vai aumentando nossas responsabilidades, a gente vai fazendo uma série de coisas, parece que o tempo vai passando mais rápido. Você não vê a hora de fazer 18 anos porque a gente acha que 18 anos vai ser incrível. Nossa, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer um monte de coisa legal. E quando você percebe, você está com 30. Mas como assim eu tô com 30? Né? O que aconteceu? Eu pisquei e tô com 30. Né? Então parece que chega um período da nossa vida que o tempo parece que ele passa mais rápido. E gerir o tempo é um desafio. Não é fácil gerir o tempo. Principalmente para quem trabalha e estuda. Para que você conseguir resolver tudo aquilo que você resolver dentro daquelas 24 horas. Parece às vezes que 24 horas não é o suficiente. Você chega no final do dia e às vezes tem a sensação que faltaram horas porque você de repente não conseguiu fazer tudo aquilo que você pensou que você ia fazer, tudo aquilo que você se programou para fazer. Então, gestão de tempo é uma habilidade que nós vamos adquirindo e vamos aprendendo e aí vai ser extremamente importante no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, para que seja possível fazer tudo aquilo que a gente planeja para nosso dia, ou seja, para nossa semana, para o nosso mês e para o nosso ano. Já tive muitos problemas relacionados à gestão de tempo, porque eu moro no extremo leste de São Paulo. Então, minha vida toda, a maioria dos lugares que eu trabalhei foi sempre em região central. Então, por exemplo, quando eu fazia administração, eu trabalhava no começo, eu trabalhava na região da 25 de março. Então eu saía para trabalhar por volta de 6 horas da manhã, 6h30, para pegar o ônibus e o trem, para chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Dava entrada no trabalho às 8. Trabalhava das 8 às 5. 5 horas saía para ir para a faculdade. Eu trabalhava na região da 25 de março. Para Barra Funda não é muito tempo. Cerca de meia hora é possível chegar lá. Então por volta de 5h30, no máximo 6 horas eu estava na faculdade. Uma horinha de descanso e começava a aula. E a aula na faculdade às vezes terminava das 10h30 a 11 horas. O pessoal da minha turma falava que eu nunca comi o pão de hoje. Só comi o pão, sempre um pão amanhecido, pão de ontem, porque quando eu chegava na minha casa era sempre depois da meia-noite. E realmente, eu sempre chegava em casa muito tarde, chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Até você se organizar, às vezes você come alguma coisa, às vezes você toma um banho. Quando você percebe é 1h, 1h30. Aí você vai dormir para levantar às 5 e pouco da manhã de novo, dormindo pouquíssimo. De repente não consegue dormir aquelas 8 horas diárias que dizem que é o ideal. Para no outro dia começar a rotina tudo de novo. E em época de provas, em época de TCC, intensifica, porque você tá na faculdade, mas tem as coisas para fazer. E como que eu organizo todo o meu tempo? Agora, quando o excesso de tempo sem saber organizar também é ruim. Quando eu fiz minha faculdade de pedagogia, trabalhava na região central também, de São Paulo, região da Sé, e a faculdade ficava na Augusta, né? A faculdade ficava na Augusta. Da Sé para Augusta, às vezes dá para ir andando, não era nem tão longe, e era perto. Então se eu saía por volta de 2h30, no máximo 3 horas eu estava na faculdade, quando eu ia direto. Porém, a aula começava às 7, então eu tinha 4 horas. Se eu fosse para casa, muitas vezes não valia a pena, porque saí do trabalho às 2 até chegar em casa umas 3h30, aí você come alguma coisa, toma um banho, já deu 5 horas e você tem que voltar para o centro. Talvez alguns de vocês já passam por isso também, né? Aí volta e vai direto para a faculdade. Ou seja, só esse trajeto a gente chega muito cansado. Ir direto para a faculdade, quando tinha algum trabalho para fazer, ok. Você podia ir para a biblioteca, fazer alguma coisa e já desenvolver. Mas quando não tinha nenhuma atividade, nenhum trabalho, você nem estudar, às vezes você fica com aquele tempo ocioso, falando, e agora, o que eu vou fazer? Né? Esse é o momento que de repente você conseguiria organizar a sua vida, né? Organizar o seu trabalho do dia seguinte, etc. Então, fazer a gestão de tempo é importante. Colocar tudo dentro
de uma tabela bem organizada para que você consiga cumprir todas as suas tarefas que você tem organizado para aquele dia. E hoje eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas de gestão de tempo que talvez possa ajudar. Mas também eu vou indicar um filme, não sei se vocês já assistiram, chama, se não me engano, O Preço do Amanhã. Ele é um futuro fictício, claro, né? Onde o ser humano evoluiu e ele só envelhece até os 25 anos. E as pessoas têm um relógio biológico no braço. Esse relógio ele fica travado até você completar o 25º ano. A partir do momento que você completa o 25º ano, esse relógio começa a contar. E nesse universo, tudo que você adquire, tudo que você compra, você usa tempo. Então você vai comprar um café, você paga com o tempo. Ah, vou pegar um ônibus, você paga com o tempo. Você trabalha não para ganhar dinheiro, você trabalha para ganhar tempo. E se o seu cronômetro, se o seu relógio zerar, você morre, né? E é muito interessante que também tem uma questão social que mostra que os ricos podem ser eternos, enquanto a galera do gueto às vezes vive com 24 horas apenas no braço, tendo que ralar para conseguir mais 24 dias para que possa viver um dia a mais. Então é um filme bem interessante, depois procurem para assistir. Até um tempo atrás tinha no Netflix, não sei se tem ainda, e é bem interessante. Mas eu vou falar para vocês de uma matriz de gestão de tempo chamada matriz de Eisenhower, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é dividida em 4 quadrantes. No quadrante 1, mostra todas as coisas que são importantes e urgentes. Então, se você tem alguma coisa que é importante e urgente, ele fica no quadrante 1. Se você tem uma coisa que é importante, mas não é urgente, ele fica no quadrante 2. Se você tem uma coisa que não é importante, mas é urgente, fica no quadrante 3. E se você tem uma coisa que não é importante nem urgente, fica no quadrante 4. Mas André, o que é isso, esse negócio de quadrante? Como que funciona? Então, imagine que no seu dia você tem uma tarefa, você está indo para o trabalho. E você sabe que quando você chegar no trabalho, você tem aquela coisa que você não pode deixar para depois. Aquilo é importante e urgente. Tudo que você tiver no seu dia que for importante e urgente, fica no primeiro quadrante. São aquelas tarefas que você não pode deixar para depois, que você precisa fazer imediatamente. Tá? Tem pessoas que falam que tudo é importante, André, mas tudo é importante. Eu já ouvi uma vez, né, as pessoas falando que se tudo é importante, como que você sabe o que você deve fazer primeiro? Então, se tudo é importante, às vezes nada é importante, né, de fato. Então, tudo aquilo que realmente você não pode deixar para depois, fica no primeiro quadrante. Aquele e-mail que você tem que mandar para o seu chefe, aquele cliente que você ficou de contactar pela manhã, tá? Aquela tarefa que você não pode deixar para mais tarde. Então, tudo aquilo que for indispensável, que for mais importante, ficará, que você não pode deixar para depois, principalmente, fica no primeiro quadrante. No segundo quadrante, ficam as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Isso significa que você precisa fazer, mas você pode fazer em um outro momento. Ou seja, você agenda, fala, ó, isso aqui eu preciso fazer. Porém, eu tenho algo na frente, eu tenho algo que é mais importante antes de fazer isso. Então, eu deixo no segundo quadrante, agende. O que é agendar? É organizar dentro do seu dia um momento no qual você consiga se focar naquilo. Então você vai organizar o seu dia e você vai agendar um momento para que você consiga fazer, né, fazer aquela tarefa. Tá? Ela é importante? É. Você precisa fazer, mas não é urgente, ela pode ficar para depois. Só tomem cuidado com procrastinação. Que é aquela coisa, não, depois eu faço. Não, isso aqui é importante, mas depois eu faço. Depois eu faço, aí acaba não fazendo. Sabe quando você vai marcar com um amigo de um rolê? Vocês que estão marcando há muito tempo. Ah, vamos marcar? Vamos, agora vamos, hein? Vamos, agora é sério, vamos marcar, vamos, beleza, vamos marcar. E ninguém marca nada.
É isso, cuidado com a procrastinação. Tá? Então, se você agendou, realmente faça. No terceiro quadrante estão todas as coisas que não são importantes, mas precisam ser feitas. Sabe aquilo que precisa ser feito? De alguma maneira? Então, o que você pode fazer com essas coisas que não são importantes, mas precisam ser feitas? Você pode pedir ajuda. Delegue. O que é delegar? É você pedir um auxílio. Tá? De repente você está fazendo um relatório e você precisa de um documento, você não consegue sair da sua mesa naquele momento, mas você precisa daquele documento. Você vê que tem um amigo seu que está próximo, talvez, do lugar onde fica esse determinado documento. Você pode pedir uma ajuda, né? Fulano, você pode me ajudar? Pode trazer para mim o documento X que está em tal lugar? Opa, posso? Claro, vou lá e trago. Você está fazendo uma festinha na sua casa, uma festa de aniversário. Você está aqui batendo bolo. Tá batendo bolo de boa e você lembra que tem que colocar, sei lá, salsicha para cozinhar, para fazer lá um hot dog, né? Ou tem uma louça que tem que lavar, mas você não tem aquele tempo porque você tá aqui, ó. Aí você olha pro lado, tem alguém parado olhando pro céu. E você tá aqui batendo bolo. O que você pode fazer? Ó, tá vendo alguma coisa? Não? Você pode me ajudar? Opa, posso? Com o quê? Com o quê? Ó, tem isso aqui para fazer, você pode ir adiantando para mim? Ah, claro que eu posso adiantar. A pessoa vai lá e te dá um suporte. Sei lá, tem uma bandeirinha para colocar nessa festa, tem alguma coisa que tem que ser feito, mas não é nem importante, né? Mas precisa ser feito. Não é importante, mas precisa ser feito. Então você pode delegar. É tudo aquilo que você pode pedir ajuda. Que você não precisa fazer. Tem gente que não pede ajuda de jeito nenhum, né? Não pede ajuda. É orgulhoso. Fala, não, eu faço tudo sozinho. Mas às vezes você não precisa segurar o mundo com as próprias mãos, não precisa se dar um de Atlas, né? Segurar o mundo com as mãos. Você pode pedir uma ajuda. Então tudo aquilo que você pode delegar, que você pode ajudar, pedir uma ajuda, fica no terceiro quadrante. E o quarto quadrante é tudo aquilo que não é nem importante, nem urgente. Vamos lá, se você tem uma coisa que é importante e urgente, você faz agora. Se você tem uma coisa que é importante, mas não é urgente, você agenda. Se você tem uma coisa que não é importante, mas precisa ser feito, você delega. E se você tem uma coisa que não é nem importante e nem urgente, o que você faz? Ou você não faz, ou você faz depois que tudo está feito. Tem mais nada para fazer agora, eu vou fazer isso porque é indiferente. Não vai, né, você fazendo ali, não vai te trazer grandes consequências. Então, tudo aquilo que não é nem importante nem urgente fica no quarto quadrante. Quanto tempo, às vezes, a gente perde com coisas que não são nem importantes nem urgentes? Na internet mesmo. No tempo que vocês ficam na internet, quanto tempo vocês estão fazendo coisas que são pelo menos importantes? Quanto tempo a gente perde na internet com coisas que não são relevantes, não são nem importantes nem urgentes? Né? É isso. Tudo aquilo que não é nem importante nem urgente, você coloca no quarto quadrante. Porque aí você consegue ver de uma maneira mais tranquila se eu não estou perdendo muito tempo com coisas que não são nem importantes nem urgentes. E se eu estou perdendo muito tempo com coisa que não é nem importante nem urgente, eu posso estar vendo o que eu posso fazer nesse meio tempo. Olha aqui, ó. Eu não estou conseguindo dar conta porque eu estou perdendo muito tempo com videozinhos aleatórios, por exemplo. Não é que eu não tenha que ver. Não, vou ver, mas vou ver em menos quantidades. Tá? Eu vou ver realmente naquele momento que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Minha mãe dizia, primeiro o dever, depois o lazer. Então se eu já fiz o meu dever, não tem problema algum. Né? Mas o problema é que muitas vezes eu perco muito tempo com coisas que não são nem importantes nem urgentes. Então essa é a matriz de Eisenhower. É uma matriz simples, onde você consegue alocar os pontos e você consegue ver de uma maneira muito simples com que você está perdendo mais tempo e consegue organizar melhor o seu dia. Antes de ir para algumas dicas de aplicativos ou sites que podem também te ajudar em gestão de tempo, lazer. Em qual quadrante que você colocaria o lazer? O lazer você colocaria no importante e urgente? O lazer você colocaria no não é importante, mas é urgente? Ou
é importante, mas não é urgente, no segundo, né? Qual quadrante você colocaria o lazer? Pensa um pouco aí. Muitas pessoas acham que o lazer não é nem importante nem urgente. Eu discordo. Eu acho que o lazer ele é importante, porque ele ajuda a gente a controlar nossa saúde mental. Num dia comum, eu colocaria o lazer no quadrante 2. Aquilo que é importante e não é urgente, então que eu posso agendar. Eu vou assistir a minha série que eu gosto, vou jogar meu videogame que eu gosto, vou ler o livro que eu gosto, depois que eu faço minhas atividades. Como eu falei, minha mãe dizia, primeiro o dever, depois o lazer. Eu acho que sem saber, minha mãe já usava a matriz de Eisenhower, né? Então é uma coisa que é importante, mas não é urgente, então você faz depois que você faz tudo, né? Então o lazer, para mim, ele é importante. Pode não ser urgente, mas eu preciso agendar para fazer aquela coisa que eu gosto, né? Mas dependendo do meu nível de estresse, no meu nível de cansaço, o, a questão do lazer, em alguns momentos da minha vida, ele se torna importante e urgente. Porque se eu não parar tudo e descansar e como falo, buscar novamente a questão de restabelecer a minha força, eu vou surtar. Então é importante e urgente em alguns momentos o lazer. Não o tempo todo, mas em alguns momentos da minha vida se torna importante e urgente. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e descansar, porque senão eu surto. Nas minhas férias, por exemplo, eu tento desligar e eu tento fazer as coisas que eu gosto. Eu vou viajar, vou jogar, vou ver aquele filme que eu não assisti, aquele desenho que eu queria ver há muito tempo, ou aquele anime que eu queria ver há muito tempo. Eu vou no cinema. Eu vou fazer o meu lazer para quê? Para que eu possa recuperar a minha energia e quando eu voltar ao trabalho eu volte mais cheio de disposição para trabalhar mais um ano. É isso. Então, onde você colocaria o lazer? No importante e urgente? No importante, mas não urgente? No não importante, mas urgente? Ou no não importante, não urgente? Fala pra gente nos comentários onde você colocaria o lazer na sua matriz. E para finalizar, gente, eu vou dar dicas aqui de 3 sites barra aplicativos que vocês podem utilizar. Tem tutorial no YouTube sobre. O Todoist, ele é um aplicativo que ajuda você a construir uma rotina, né? Você faz os seus agendamentos nele e o aplicativo te avisa, fala, ó, agora você tem que estudar, agora você tem que fazer tal coisa. Você pode fazer das tarefas do seu trabalho, das tarefas da faculdade, das tarefas de casa, daquelas coisas que você quer fazer. Você pega tudo isso, você cria a sua agenda e ele te ajuda nesse sentido. Ele vai te avisando, ó, agora você tem que se focar nisso. Então ele é bem interessante. Outro bem conhecido é o Trello. O Trello também ele tem essas ferramentas que você pode criar um cronograma. E através desse cronograma você consegue fazer a organização do seu dia. Ele é muito utilizado hoje em dia, o Trello. E outro que é muito conhecido, eu acho que a maioria das pessoas conhecem, é o Google Agenda. No Google Agenda você agenda suas reuniões, organiza o seu dia. E o Google Agenda também ele vai te avisando, ó, tá horário, você precisa fazer isso. Então você coloca o seu dia no Google Agenda e ele vai te avisando, né, com um pouquinho de antecedência. Você coloca o horário que você também quer, às vezes, ser lembrado. E ele vai te lembrando, ó, você tem tal coisa para fazer. Você tem tal coisa para fazer. Então, para as pessoas que às vezes é meio perdido, o Google Agenda é uma ferramenta simples que também você consegue utilizar. Gestão de tempo é um desafio diário, principalmente para quem mora nas grandes cidades e vive correndo, saindo de um lugar e indo para o outro e às vezes não consegue organizar o seu dia. Então, vocês podem utilizar essas ferramentas como base ou até mesmo às vezes um Excel para que você possa montar aí o seu cronograma do dia e assim sobre mais tempo para que você faça as coisas que você tem que fazer e também sobre tempo para você fazer as coisas que você gosta. E lembre-se,
Se você está num ambiente e esse ambiente é agradável, o tempo vai passar mais rápido. Se você tem aquela sensação, nossa, passou rápido, geralmente foi porque foi bom. Agora, se você está num ambiente que ele não é agradável, o tempo parece passar mais devagar. Muito obrigado, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Os aplicativos e os sites eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É isso. Até a próxima semana e muito obrigado.